Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre renascimento. Com este tema, estou aqui com a Júlia e a Fer do Prana Energia Vital de Veranópolis e vamos entrar um pouquinho sobre entender o renascer. Qual é o nosso renascer de cada dia? O que a gente pode estar entendendo como renascer perto de um Natal, de um final de ano? Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos e uma entrega com satisfação. Aos supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Café e Tabacaria Estoril. Em Nova Prata você encontra cafés especiais e lanches, variedade na tabacaria, decorações, opções diferenciadas para presentes natalinos. Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. A Charmot, chá de verdade. A Flair, por Alisson Pinheiro, floricultura. E ao Prana Energia Vital, serviços de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Então agora, vamos iniciar o nosso papo, falar sobre renascer, meninas. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. E essa nova temporada do Algo a Mais, a gente vem com papos que muitas vezes podem ter alguns títulos parecidos, mas como tudo muda, né? Perfeitos são os mortos, eles não mudam mais, mas estamos aqui. Fer, seja bem-vinda mais uma vez. Delícia, bom estar aqui nessa nova temporada, trazendo formas novas. E sabe quando eu assisto o programa um ano e meio atrás, talvez? Dois, né? Mais ou menos esse tempo. A gente vai vendo quanto nós, como indivíduo, né? Eu, Fernanda, vejo a Júlia, a Kelly, até tu, né, Laura? A gente vai mudando, vai vendo, estudando mais, experienciando outras coisas. Então, por mais que às vezes até a gente traga um outro assunto, nós já não somos mais as mesmas. Né? Nós já falamos de outro jeito, já nos portamos de outro jeito. Sempre bom estar aqui. Obrigada pelo carinho de todos os ouvintes aí com a gente do Prana. E eu lembro, Fer, que tu sempre fala, e a gente se permitir, né? Estar aberto a mudar e quando for necessário, e, né? Enfim, estamos aí para receber tudo que tem para oferecer, né? Esse campo. Seja bem-vinda, Júlia, mais uma vez aqui. Fazia tempo. Sim. Ixi, mas é uma maravilha estar aqui, é tão gostoso sentar, conversar, cenário diferente. E quando eu cheguei assim já deu aquela, ai, que bom estar aqui. Então é sempre um prazer imenso estar aqui falando sobre assuntos de terapia, perceber o renascer, sim. E que muitas vezes esse renascer, ele nos leva às vezes a retomar questões lá atrás, né? Então a gente não deixa de ser quem a gente é. A gente só vai se aprimorando dentro dessa experiência. Então vamos falar sobre isso hoje. Maravilha. E para quem, né, gostar do papo das meninas, né, seguir @Prana Energia Vital, que lá tem muitas dicas, as meninas falam muito e tem muito até do trabalho de cada uma dentro da casa, junto com a Kelly, então muito bacana. Meninas, vamos entender um pouquinho o renascer. Fer, quando a gente pensou, acabei sugerindo para você sobre esse tema, a gente pensa Natal, a gente brinda o nascimento de Jesus, mas eu imagino que seja um momento que também seria bacana para a gente olhar um pouco o que está acontecendo conosco, né? Voltar um pouco para nós. Então, como a gente pode ver esse renascer e pensando que ele pode ser diário? Sim, e que na verdade ele é diário, se a gente para pensar, né? O que Deus, o universo, nos mostra todos os dias? Que todos os dias é possível terminar e começar. Todos os dias o dia termina e daqui a pouco começa um novo. Só que muitas vezes nós precisamos de um esforço bem grande para que o dia seguinte seja diferente. Nós já criamos um padrão. Então, se a gente para analisar como é que é a nossa rotina ao acordar, né? Eu, por exemplo,
tem o hábito de dormir, né? Eu e meu marido, nós dormimos lá com os gatinhos pela cama. Né? E aí eu já acordo, daí eu já vou procurando com a perna, com o braço, né? Onde é que tá, eles mais ou menos têm um lugar que dormem. Então eu já tenho esse padrão, dou uma cafuné, faço um cafuné no gatinho, dá bom dia pro marido. Nós já temos em nós, e nós precisamos. Isso é um norte, né? Eu vou acordar, eu vou fazer o cafuné no gato, vou dar bom dia pro maridão, aí eu vou levantar. Então nós já criamos um padrão. E esse padrão é nosso piloto automático. E vai saber há quanto tempo ele tá assim, né? Tem hábitos que nós conseguimos mudar, né? Eu vou dormir fora de casa, ou a gente tira férias, aí dorme em outra cama, em outro quarto. Mas nós precisamos de um norte. Muitas vezes quando tiramos férias, a gente já tem saudade do nosso colchão, saudade do cheiro da nossa casa. É muito delicado, e eu sempre gosto de falar sobre isso, é muito delicado a gente entender aquilo que é difícil pra gente mudar. Porque esse é o amor mais profundo, é o amor sem medida. Então, muitas vezes nós sofremos porque queremos mudar algo e a gente não consegue mudar. Existe uma força muito grande, que é a força do nosso sistema. É o processo das nossas células, né, de agir naquele padrão. Então, para a gente entrar nesse assunto, peço pro pessoal de casa e pra gente que esteja aqui, né, eu, tu e a Julie, e toda essa equipe da Conecta que filma, que a gente ouça isso com muito amor e carinho no nosso coração. Porque aquilo que é tão difícil da gente mudar, né? A Julie vai trazer a filosofia do yoga, do resíduo, né? É algo que é celular. É muito forte aquilo em nós. Então isso sempre precisa ser visto com muito respeito e muito carinho. Ok. E isso também traz uma questão de conforto e segurança, né? Por mais que isso seja dolorido, esse padrão, ele me causa um conforto porque eu já sou acostumada com isso. Eu já estou acostumada a sofrer desse jeito, que eu já nem percebo mais que isso é um sofrimento, porque eu não tenho o hábito de olhar para dentro, eu não tenho o hábito de me reconhecer nesse meu processo, mas isso me traz segurança, por mais que doa. Certo, então, enquanto a Fer falava, eu tava lembrando muito no que tu estavas comentando, Julie, no início, que a gente nunca deixa de ser quem é, né? Então, se a gente nasceu pra ser quem é pra ser, alguns padrões a gente repete sem ter a noção de que realmente aquilo não pode não ser o melhor pra nós, mas dá segurança por a gente entender que sempre foi feito daquele jeito e não tem como mudar daquilo. Ok, então entendendo isso, fechou. Mas quando a gente para e pensa, assim não dá, eu me dou por conta, ou eu vejo que alguma coisa não anda certo, eu tenho as minhas linhas de vida aqui, eu tenho minha saúde, ou tá pesado, né? Exato, eu tenho minha saúde, tenho o meu trabalho, e alguma coisa não tá legal. E aí eu procurei alguma terapia para poder entender algum processo que não esteja de acordo. E eu entendi. Só que, não, mas fazer diferente não tem como. Então, partindo disso, o fazer diferente, o renascer, gurias. Vou chutar lá pra Júlia ou a Júlia chuta pra posso cá, né? Então engata tua primeira aí. Né? Como que eu vejo, né? Isso não é uma verdade, assim como a gente sempre fala, né, Laura? É a forma como eu estudo, como eu me identifico com isso. Nós somos essência. Nós somos essência divina. E nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. A gente precisa desses processos aqui na Terra para evoluir em questão de alma. Só que esses acessos vão ser permitidos conforme a nossa consciência for expandindo. Eu não vou conseguir chegar num lugar se a minha mente ainda não libera para isso. Eu preciso identificar esses padrões, olhar para eles e me colocar pronta a ver se isso é benéfico ou não para minha experiência. Né? Mas eu preciso ter um toque de despertar para isso. Aí sim, eu posso recorrer à ajuda ou uma auto-observação e conduzir nesse processo. Mas a minha essência, a minha origem, ela vai continuar sempre a mesma.
sempre em contato com o Criador ou na crença de cada um. Mas os meus processos, nas minhas dinâmicas familiares, nos meus relacionamentos, minha comunicação com a natureza, isso vai interferir, porque as coisas aqui na Terra são assim. Elas são mutantes. Tá sempre mudando, sempre em transformação, sempre num ciclo. Mas quem é cíclico? A carne, a matéria é cíclica. Então é nesse processo de me perceber aqui na Terra que eu vou mexendo os peões do meu tabuleiro. É a frase do Einstein, enquanto vocês falavam, gurias, estava tentando me lembrar, não vai ser fidedigna aí a memória, mas o pessoal que está assistindo quiser colocar no Google, a frase do Einstein que diz mais ou menos assim: se julgarmos um peixe com a sua habilidade de subir em árvores, o peixe morrerá como um estúpido. É mais ou menos assim a frase, não é exatamente nessas palavras. Porque se a gente não aceita, né? Se eu chego aqui na Terra, através desse pai, dessa mãe, com este corpo, nessa experiência, se eu não digo sim para Fernanda como ela chega, se eu não digo sim para a origem da minha vida, né? Se eu não digo sim, estou humana, enquanto humana eu tenho limitações, sim, esse é meu pai, sim, essa é minha mãe, sim, essa é minha história, eu fico presa naquilo. E como eu vou renascer uma Fernanda nova, diferente, liberta daquilo que pode ser, se eu nem sequer aceitei a origem? Eu tô gastando a minha energia brigando com a minha, que a Júlia deu um nome aqui de essência. Eu tô brigando, dizendo assim pra minha história: não, esse pai eu não quero, não, essa mãe eu não quero, Ou questionando por que foi assim. por que essa história, eu quero outra infância, por que eu não ganhei aquela bicicleta, por que eu não pude estudar numa escola. Eu tô ainda forçando aqui, ó, gastando a energia tentando mudar o passado. Então eu não vou conseguir um novo ciclo, porque quando a gente entende que o velho, ele se encerra, mas ele vive no novo. O velho, ele não morre, ele vive dentro do novo. Na constelação, no pensamento, na filosofia do Hellinger, fala assim, que só é possível, por exemplo, um casamento novo, né? Um emprego novo, uma casa nova, que isso realmente seja novo, quando a gente consegue ter gratidão por aquilo que aconteceu antes. Então, quando eu me percebo, né? E essa época eu me percebo muito, né? Nós somos em 3 irmãos nascidos, vivos, né? E aí cada um de nós tem uma forma diferente de querer passar essa época do ano. Mas nós trazemos o resíduo, a memória, daquilo que foi vivenciado enquanto nós crianças, nas dinâmicas do papai e da mamãe. E aí essa época do ano eu começo a perceber que toda aquela emoção que me trava, ou que me gera uma indisposição, minha irmã quer isso, daí meu irmão quer aquilo, daí tem o pai, daí tem a mãe, eu ainda não consegui agradecer a experiência. Porque se eu tô repetindo essa emoção, eu ainda não dei um lugar no meu coração para ela. Ela tá ainda tentando se encaixar em mim. Toda vez em que nós começamos um ciclo novo, seja um casamento, um emprego, ou chegou o Natal de novo, ou o ano novo eu vou emagrecer, o ano novo eu vou trocar de emprego, o ano novo eu vou me separar, e eu não consigo, eu continuo repetindo o padrão. Tá faltando gratidão para que eu possa me liberar e liberar os envolvidos para fazer diferente. Então eu começo dentro de mim, Fernanda, no estudo que eu faço da filosofia do Hellinger, a olhar para mim mesma e para as pessoas ao meu redor e trazer uma frase que o pessoal de casa, né, se sentir em fazer, olhar para essas pessoas que tu sente que tu tá presa, seja um irmão, mãe, pai, e dizer: eu te libero de mim. Eu te libero de mim, Laura. Para que tu possa aqui nesse programa perguntar do teu jeito, né? Muitas vezes a gente não se dá conta o quanto a gente prende a pessoa no nosso padrão. Então eu te libero de mim. Olha que lindo isso. Com certeza. E entendendo esse padrão que a gente tem por padrão, e daqui um pouco pensar um pouquinho diferente para poder mudar os padrões. Eu quis comentar sobre Natal e dizer que talvez as pessoas, é um momento,
talvez seja mais um convite, não seria um momento que, de acordo com como cada um entende o Natal. E que é Cada um possível vive também, o Natal. né? Isso, e que seja possível. Só que a gente compreende, partindo do último programa, Fer, de que em dezembro ou a gente vive ou a gente... Como é que é? A gente vive ou sobrevive, né? E quando a gente pensou nesse tema, a Fer, ela disse... Tá, mas Laura, por que dezembro pra ti é tão assim? Eu digo, não, porque todo mundo quer as coisas pra ontem, porque vai terminar o ano. Se eu não fizer tudo pra agora, depois é só o ano que vem em tal época, sabe? E aí... A Fer disse, não, calma, né? Até ela foi fazer um curso fora, em dezembro. A Júlia também tava. Eu até posso fazer, né, um curso fora em julho, né? Mas não agora, né? É uma situação, que para nós, claro que isso é de acordo com a vivência de cada um. Por isso que eu julgo chegar no Natal e dizer, então repense. Talvez não é isso, cada um precisa ver o seu. Talvez seja um convite meu para dizer, será que não é hora de repensar o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer para que as coisas fiquem melhores? E a gratidão é algo que tá em tudo, né? E eu acho muito massa que agora tem aquele humorista. É muito engraçado. Que fala, né? Gratiluz, gratitudo. Gratitudo, isso aí. E pra que se acontece alguma coisa é gratinada. É gratinada. Bom, exato. E porque assim, de uma forma ou outra, esse nome, a Moda. gratidão virou moda. Isso. E acho que banalizou o sentido da gratidão. Sim, porque no sentido de só uma palavra, ou das mãozinhas lá do WhatsApp, mas gratidão antes de qualquer coisa é um sentimento, né? É uma emoção. É uma emoção. Exato. E é Então, a emoção pela qual vibra a questão quântica do universo, né? Ela vibra na gratidão, porque aquilo que eu a maior agradeço... frequência quântica do nosso Exatamente. coração, né? Exatamente. Então, quando eu emano essa vibração, isso só retoma pra mim. sabe que quando eu dificilmente falo gratidão. Eu agradeço, obrigada. E muitas eu ponho a mão, obrigada, sabe? Porque é de coração. Quando eu agradeço, pode ser que tem momentos que falo obrigado só por falar, vai saber. Sim. Pode ser também. Né? Eu sou humana, estou aqui para... Né? Estamos experienciando isso e vamos lá. Mas tem todo esse sentido. Então, falar que eu sou grato por tudo que aconteceu por mim, não é só falar. É porque se eu disser, eu sou grata a tudo aquilo que aconteceu por mim, olha que tudo é tudo, né? É tudo. Tudo é bastante coisa. E talvez tenham coisas que tu ainda não é grata. Porque E que tu aquilo ainda que- não consegue ser grata por aquilo. Aquilo que está nos trazendo sofrimento, aquilo que nós estamos repetindo. O ano que vem eu faço. E há quantos anos eu tô dizendo que ano que vem eu faço? Ali falta gratidão. E todos nós temos isso. Né? Seja quem trabalha com terapia, seja quem trabalha com TV, quem tá vendendo na loja na época natalina, não importa. Nós todos temos nossas dores, nossos traumas, os nãos daquilo que a nossa criança não queria que fosse assim. Nós todos temos essa experiência. Então, entender que essa gratidão sim é uma palavra da moda, né? Mas que ela é uma emoção, ela é um sentimento, é algo que eu preciso vivenciar. E que toda aquela área da nossa vida, um trauma, né? Os traumas que a gente carrega, guri, eu tenho um trauma disso aí. Né? Quem não fala isso? Quando eu sinto esse cheiro, me aciona um gatilho e eu me lembro de uma Ou eu vez. tenho trauma do Natal. Eu trauma do Natal, eu, Fernanda, particularmente, a Júlia tá aqui agora, né? Eu tinha medo do Papai Noel, guria. Hoje, como uma mulher adulta, né? Tenho menos medo. Eu ajudo, eu respeito meu marido. Meu marido vai ser o Papai Noel lá para as crianças da Júlia. Hoje, né, as do Dani já estão maiores. Mas quando eu tô ajudando a vestir, tem uma parte minha que sente medo. Porque eu lembro, tenho uma memória de sentar no colo e eu ver aquela máscara. Na nossa época, o Papai Noel tinha máscara, né? Tô falando isso mais de 30 anos atrás, eu tô com 44 anos. E aí e aquele olho lá no fundo e aquele plástico aqui. E eu sentada no colo, aquilo era um terror pra mim. E aí adivinha quem que pegava meu presente? Eu. A Júlia. Quando o Papai Noel chegava, eu já ia pro quarto, já me fechava. A mãe respeitava e o pai respeitava, mas a Júlia adorava, a Júlia amava. E aí ela pegava o meu presente, o dela. Imagina, como taurina, como é que eu não vou gostar de um presente, gente? E aí, quando o Papai Noel ia embora, aí sim, eu ainda sofria pra sair do quarto.
E aí a Júlia trazia o presente e nós abríamos juntas. Porque pra mim era um desafio. Então, são coisas aqui no meu coração, por quê? Porque era mentira, não era um Papai Noel, era alguém vestido. Então me remete a uma parte minha que diz, será que eu posso confiar na mamãe e no papai? Porque isso pra mim não era. Então, é um desafio pra mim enquanto Fernanda. Todo mundo vê aquele Papai Noel e aí vão correndo pra ganhar a balinha e dar felicidade. Pra mim me remete a medo. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o que é sistêmico. É bonito pra quem? É bonito pra quem? E é um momento de fazer uma festa pra quem? Pra quem? Poxa, tem pessoas que viveram situações muito difíceis nessa época e não conseguem fazer uma mesa e comemorar um Natal. Como que vai trocar presente se me remete a coisas absurdas que aconteceram na minha vida que hoje eu não consigo digerir ainda? Então, é importante ter esse tato e, como a Fer diz, um olhar sistêmico para isso, porque nem todo mundo tem a mesma bagagem nessa fase. Aconteceram coisas boas e não tão boas. Que é o processo de cada um, sim, é o processo de cada um. Mas olhar com um olhar amoroso para a situação de cada um e como cada um vê isso, né? Então, é aí que eu cheguei, né? É um convite. Vamos rever, vamos, né, para quem pode fazer isso e para quem quer fazer isso. Porque tem que se permitir, gurias. Né? Pois é, tem que se permitir. Porque olhar para o que não tá legal, dói. Dói muito. E a gente fazer, muitas vezes, né? Cada indivíduo fazer sem se preocupar com o outro. Daí a gente entra naquele egoísmo. Né? Por mim eu faria isso, mas minha mamãe, mas minha mana, mas... Porque nós temos esse contexto todo, né? Então a gente manter essa consciência... Né, será que eu vou seguir o padrão e agradar todo mundo? Ou será que se eu não estiver, eu vou desagradar a mim, mas vou agradar o outro? É um desafio para nossa espécie isso. Porque a gente vai vestir uma roupa, né, e algumas pessoas dizem assim, eu vou ir bem arrumada para prestigiar. Né, porque por mim eu iria de chinelo. Então nós também olhamos, são vários fatores para a gente pensar sozinho. É difícil para nós porque eu digo... de tudo aquilo que eu estudo, daquilo tudo que eu experiencio enquanto Fernanda, enquanto professora, enquanto terapeuta e na minha própria experiência particular, é um desafio, porque tá tudo interligado. O movimento que eu fizer vai atingir todo o meu sistema. Efeito dominó. O momento que um irmão, um primo, uma tia faz um movimento, atinge todos nós. Então nós estamos todos interligados. E muitas coisas, para a gente poder renascer, envolve vários fatores. Tu vai querer fazer um curso essa época do ano, Laura? Tu tem 2 filhos pequenos. Uma empresa que trabalha de um jeito diferente. Então, são várias coisas interligadas para a gente pensar assim, poxa, não é bem assim. Nós precisamos de muito respeito nas experiências. E eu percebo, e pode ser que seja uma ilusão minha, que com essa moda, tanto como foi falado agora aqui da moda da palavra gratidão ou da espiritualidade, eu tenho recebido não só clientes, alunos, né? E nós, entre nós gurias, nós sempre trocamos figurinhas sobre isso. Muitas pessoas estão se escondendo atrás da espiritualidade, buscando só céu, né? Seja em cursos, imersões, né? Estudos, mas e a prática disso? Porque vamos pensar, eu vou lá na missa, eu vou ouvir o sermão do padre. E eu faço o que com isso, né? E aí, nem acabou a missa e eu já tô no porque. Ou eu estou lá e olhando o sapato da vizinha. Porque essa é uma experiência de todos nós. Essa é uma experiência de todos nós. Então, poxa, se eu tô vivendo, pregando uma filosofia de vida, será que eu tô vivendo ela mesmo ou ela só da boca para fora? Porque quando eu entendo que eu estou humano, que eu tenho limitações, eu tô fazendo aquilo que é possível hoje. Gurias, fica leve, né? E aí que tá. E a Fer falou isso e já falou em outros momentos também. Agora eu não lembro de quem de vocês três que comentou que olhar para o outro como você em outra experiência... Isso é o maior exemplo de respeito, né? de respeito e de sentir
que que eu ia fazer, sabe? Eu ia julgar, ia comentar, ia... Peraí. É um pedacinho de mim em outra experiência, né? Sim, porque somos todos da mesma origem. Isso. Somos todos. Então assim, vamos lá. Então, para iniciar aí, preciso renascer nas minhas atitudes diárias que me tiram a paz. Porque tem uma situação que teve um momento que a gente trabalhava com uma pessoa que reclamava muito. E essa pessoa reclamava. A água tá quente, o sol tá muito quente, aí o ar-condicionado tá muito frio. A chuva tá molhada. E aí, porque fulano falou isso, mas, né, por quê? Então, assim, tudo. E até tinha gerado um bordão por esse motivo dessa reclamação. Só que quando acontecia isso, todo mundo reclamava um pouquinho de cada coisa, né? Aquele negócio pegava que tava todo mundo reclamando de tudo. Aí o Papa, que não tem nada a ver, já entrou na história, né? Daí o outro que não sei o que lá já entrou na história, porque daí tu já reclamou disso, daquilo. Então, assim, talvez seja um pouquinho cultural estar reclamando bastante. A gente sabe que agradar gringo é complicado, já que a gente tá aqui na Serra Gaúcha, então a gente sabe que sim, agradar gringo é complicado. Mas tem um pouco dessa cultura. Então, por exemplo, eu me dou conta que faço isso, que reclamo, que eu preciso ter mais gratidão, talvez, ao invés de estar assumindo o papel de ser reclamão. Como vocês veem isso? Porque é algo que tá impregnado. Eu vou tentar agora. Eu vou parar de reclamar agora. Mas eu vou chegar na minha amiga que tem um pouquinho disso e já vai atiçar isso em mim. Então, como vocês veem esse lado? O que poderia nos ajudar, talvez, a começar a renascer um pouquinho em cada atitude que a gente tem? Porque às vezes a gente pensa assim, maiores problemas. Do tipo assim, é uma doença de família, hereditária, e eu sei que, né, fulano tem, pode estar em mim, e, sabe? Tô dizendo, aqui eu tô jogando algo que é enorme para uma situação rotineira, simples, né? Então, essa história de entender um pouquinho e tentar fazer diferente, desde o simples. Vai lá, Fefe, antes eu engatei a primeira. Então agora vou eu. Olha só, eu gosto sempre de pensar, né? Quem acompanha os programas sabe que eu gosto de pensar que Deus escreve certo por linhas tortas. Para mim essa frase ela é bem acolhedora aqui no meu coração. E eu penso, por exemplo, a doença, né? Como Deus nos daria a cura se Ele não nos desse a moléstia, né? Se a gente pensar que vai parar de reclamar, a gente quer excluir a reclamação e aí ela vai nos assombrar. Aí a gente começa a reclamar de quem reclama. Vai, então. Sim, porque pensar na reclamação já é a reclamação. Já é reclamar. Não proferir ela não muda nada do pensamento. Claro. Então, eu tenho uma ideia, assim, que é o que eu uso lá em casa e uso comigo, assim. A reclamação faz parte. Então, é algo natural que a gente faça. Então, quando eu reclamo, eu faço a gratidão vezes 3. Por exemplo, vamos pensar em algo para reclamar. Tu disse antes, o sol tá muito quente. Isso aí, porque até anteontem a gente reclamou que o frio estava muito frio. Isso, Porque que o verão não chegava. porque reclamadores reclamarão. Aham. Isso é uma coisa certa já. Matemática, né? Cachorro late, gato mia, humano maneia, né? Então, vamos reclamar então que o ar tá muito gelado. Quando eu me pego reclamando, porque eu estou humana, então isso faz parte da experiência. Bom, acabei de reclamar, então eu respiro profundamente e já faço uma pergunta mental. O que teria aqui para eu agradecer? Eu faço essa pergunta. Às vezes, eu me respondo assim, se tivesse alguma coisa para agradecer, né? E às vezes eu fico dentro. O que teria aqui para eu agradecer? O que teria aqui para eu agradecer? E eu penso, nossa, eu pude comprar um ar. Nossa, eu tô no abrigo do tempo. Nossa, se o ar tá ligado, é sinal que eu paguei a última conta. Senão já teriam cortado. E aí eu substituo a reclamação,
né? O universo, ele funciona numa tríade, né? O número 3, ele nos leva a esse movimento do universo. Então, quando chega uma reclamação, eu me lembro que eu preciso agradecer 3 coisas em cima daquela reclamação. É como se eu desse um lugar para a reclamação, como se ela fosse um mapa para mim. Quando a reclamação chega, mas assim, ó, moça, aqui está faltando gratidão. Então aí eu substituo 3 vezes por algo a agradecer. Eu vou aproveitar o gancho da Fê, porque me veio uma cena, assim, que aconteceu faz pouco tempo. Então, retomamos as piscinas com as crianças, enfim. E a Bela foi sentar na borda da piscina e tinha uma uma ruga. E ela sentou em cima da ruga. E queimou a bundinha dela, assim, do ladinho. O pessoal que estiver assistindo, né, já que a gente tá chegando a outros estados, Sim. né, aqui, né, a gente chama de ruga, mas é lagarta, né, talvez em alguns outros lugares. Então, aquela lagarta peluda que vira borboleta. Aquela que queima. E a Bela é a nossa filha mais velha nascida. E ela sentou ali na borda da piscina e eu tava por ali e ela veio chorando que tinha se queimado na ruga. Enfim, daí eu disse, filha, vamos cuidar disso. Daí passei lá os minhas chapoeiradas, enfim. E eu disse, filha, o que é que tá acontecendo? E ela ainda chorando. Bom, se acalmou. Depois que ela se acalmou, já conseguiu entrar na piscina de novo. E ela voltou lá e disse, mamãe, eu não consigo ver coisa boa nisso. Porque a gente vem trabalhando isso, eles se acostumam a ver esse processo acontecendo de agradecer as coisas. Como que eu vou ver uma coisa boa nisso que me aconteceu que doeu tanto, mãe? Daí eu disse, filha, então tá, eu vou dar uma dica e as outras você constrói. A lagarta tava ali porque poderia ser um prego. Assim você vai prestar atenção para colocar o bumbum no lugar certo. Você vai olhar antes de sentar. Olha só que sinal bom que o Papai do Céu colocou aí no seu caminho. Ela, ai mamãe, eu não tinha pensado, porque se fosse um prego ia ser bem pior, né? Então, trabalhar esse mecanismo com eles, porque ali também são sementes novas, são plantinhas novas. E óbvio, e é do sistema de cada um. As crianças vão ver os pais reclamando, eles também vão aprender a reclamar, porque esse é o jeito da família. Então, se a gente puder refletir sobre isso, nós adultos, a gente pode também conduzir diferente em casa e ser um espelho diferente para eles. Tá certo. E muitas vezes só a pergunta, né? O que teria aqui para eu agradecer? A nossa mente, ela é curiosa. Ela sempre vai procurar a resposta. A gente quer saber. Né? A gente olhar um pro outro e dizer assim, alguém pergunta e diz assim, sabe tal fulano? E a gente dizer, não sei. Parece que a gente fica inferior, né? Dizer não sei parece que é algo feio. Como se a gente precisasse saber. A gente chega aqui na Terra e a mamãe diz assim, ó, copo. Eu tenho que aprender que é copo. Depois que eu aprendo que é copo, eu tenho que dizer transparente. Aí aprendi transparente. Depois vidro. Depois quantos ml. Então a gente vai sempre botando mais informação. Mais informação. Então a nossa mente, ela é educada a essa busca. O mesmo que esteja acontecendo a reclamação, porque aí eu dou um lugar para a reclamação, ela faz parte, eu não vou tentar excluir, mas eu vou usar ela como um GPS para gratidão. Tá certo. Meninas, pra gente voltar a falar daqui um pouquinho desse assunto, eu só vou dar uma pausa para agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Ao Prana Energia Vital, serviços de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. A Fleur, par Alisson Pinheiro, gente, até bonito de falar, tentar falar é francês. É lindo. Então, é um novo conceito de floricultura aqui no centro de Nova Prata. Eles trabalham com tudo em materiais que são para a natureza realmente, então não tem plástico, não tem, claro que ele falou, precisando para alguma coisinha, né? Porém, eles procuram trabalhar de forma bem orgânica. Então é lindo de ver os arranjos, tudo que vem da Fleur. A Charmot, chá de verdade. Então eu tenho aqui comigo alguns chazinhos da Charmot. Olha só, nós temos aqui o Serenidade, como nós temos de outros, Tropical Detox. Aqui também eu tenho Limonada Rosa. São todos os chazinhos que eles são 100% orgânicos.
Como funciona? Tudo que está aqui foi plantado, colhido, seco da forma mais natural possível. Então, para quem quiser ofertar para sua família, para ti, para tua família, algo que tenha realmente uma concentração de acordo e que seja um chá de verdade, procura a Charmot no Instagram. Então lá você encontra os contatos da Ariane, que vai atender você. E é tão bacana porque desde os chás, que eles não contêm os pesticidas, que é algo que realmente quando tu põe para infusão, ele pode aparecer, então é algo que é bem importante a gente estar comentando. E nós temos aqui nas nossas mãos também o chocolate. Esse chocolate, por exemplo, não tem glúten nem lactose. Então, além de ser também limpo. Eu quero ver. Então, à vontade. Fazendo a mesma À coisa. vontade, meninas, porque eu achei incrível esse trabalho da Charmot de realmente ter produtos limpos à disposição das pessoas. Até a embalagem tá me Incrível. parecendo. Pois é, então, Uhum. para quem sentir o chamado de experimentar tudo mais, entre nas redes sociais, tem contatos aqui aparecendo também, aproveitem. E eu digo, uma época de Natal, tudo de bom para presentear, né? Charmot.chás. Vamos seguir Isso aqui. aí, Uhum. isso aí. Então, para ver como é algo que é bacana para quem está em casa e pode estar se Eu vou dar uma beneficiando. sugestão dos chás. Fazer chá gelado agora é sensacional. Então tem a tua garrafinha ali que mantém ela gelada. Fazer um chazinho, tomar o dia inteiro um chá gelado com o calor que tá, tu vai se nutrir, vai refrescar e vai estar em contato com a natureza, né? Mas Deixa a minha exatamente, sugestão. né? Isso, porque ó, são momentos, né? Daqui um pouco, inverno é uma forma, o verão é de outra forma, mas não deixar de consumir porque é algo que faz bem e energiza, né, gurias? Isso é muito bom. Então, agradecendo e logo mais eu chamo outros patrocinadores. Voltamos para o nosso papo falando sobre renascimento, meninas. A gente falou aqui sobre várias questõezinhas do dia a dia que até a Fer vai exemplificando. Também pergunto com essas questões porque sei o como é complicado quando a gente quer renascer para alguma coisa e por vezes eu já tentei, gurias, tem situações que eu tentei, retentei, né? Poxa, tem que ser diferente. Mas é algo que nos prende. Tem alguma coisa por aí. Então, buscar a terapia, como a gente tá falando aqui, a gente tá com 2 terapeutas, então alguém que trabalha com toda a parte de tanto fazer uma yoga, respirar. A Júlia sempre lembra, respira. Né? Tem até uma respiração que a Júlia acho que poderia mostrar aí pro pessoal. Uma respiração para novos ciclos. Mas eu acredito que vai ser ótimo, porque toda vez que eu fico mais nervosa, o respira, ou quantas vezes eu erro aqui as gurias, respira, Laura, respira. Então, né? Então é a forma que a gente vai procurar pra tentar amenizar um pouquinho a situação, né? Então vamos ver, Júlia, tem uma... O que acontece? Eu vou pegar lá no início onde tu fala da respiração. Por que a gente usa da respiração para organizar isso e perceber que é possível ter um comportamento diferente e renascer, como tu fala, né? Como que eu vou olhar para algo que tá tão preso e enrijecido dentro de mim? Eu não mexo ali. É como se a gente imaginasse uma água terrosa. Então, dessa água ficar parada ali, ela vai decantando, 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 e na base desse vidro, enfim, do que tu imaginar, vai ficar esse resíduo de lama ali embaixo. E a água aqui em cima fica cristalina. Então, o que eu mostro pro mundo? Que tá tudo cristalino, que tá tudo limpinho, tá tudo certo. Só que quando eu preciso mudar um padrão, aonde que eu preciso mexer? Lá embaixo. Eu preciso fazer com que essa terra que está lá embaixo, esse resíduo que está lá embaixo, se transforme em um adubo para mim. Eu preciso me apropriar das minhas sombras para mim me tornar quem eu realmente sou. Eu preciso dar um lugar para isso em mim. Eu preciso reviver algumas questões para conseguir encaixar isso no meu ser, assim como a Fer falou, achar um lugar seguro em mim. Então, eu posso convidar o pessoal para fazer uma respiração. Mas, com certeza. O que acontece? Muitas vezes nós temos ar residual.
A Fê falou no início do programa. E tu também me fez você respirar até o ar residual. Então agora eu já ouvi alguma coisa, então vamos entender. Por que a gente se sente tão bem quando a gente dá aquela risada assim, ó? Quanto ar sai? A gente consegue mexer no resíduo que tá parado lá embaixo. E depois que a gente dá essa gargalhada, a gente pensa, ai, gente, Tem que aquelas bom! que chega a cortar o giro, né? Que Dá um a gente põe alívio. tudo pra fora e tu eu não consigo respirar de tanto que tu tá rindo. Então, Chega até a doer a musculatura da Ai, barriga. que saudade de Exatamente. uma risada Isso, dessa. olha que saudade de uma risada dessas. É Então, isso. quanto ar residual, quanto lodo paradinho eu tenho lá embaixo, nas minhas vísceras. A gente fala dos chakras, dos primeiros chakras, né? Onde se conectam com a terra, tá ali parado. Então, talvez, será que eu não tô respirando só na minha área superior? Eu não tô trazendo só ar aqui? Aumentando meus níveis de estresse? É, eu ia dizer, porque quando a gente respira aqui, tu sente assim. O estresse vai, aumenta, né? Então, quando eu faço o ar percorrer todo o meu corpo, todo o meu tronco, eu consigo acessar lá embaixo o que tá denso, o que tá parado e que possa vir para a superfície para que eu possa enxergar. Porque como é que eu vou mudar uma coisa que eu não vejo? Como é que eu vou mudar um padrão que eu não me dei conta ainda? Agora, quando eu tô pronta para isso, eu me envolvo nos processos respiratórios, ou em prática de yoga, ou em outras terapias, mas que acredito que a maioria vem trazendo respirações como uma ferramenta, para que a gente possa acessar isso, porque é muito íntimo de cada um o que é a sombra. Porque a sombra da Laura não é a sombra da Fê. Então, que cada um tenha essa cura de dentro para fora. Vamos lá. Vou fazer a perguntar. respiração, mas eu só vou lembrar que eu acredito que tenha sido vocês aqui no programa falar sobre gente que faz yoga e gente que não faz, sobre o nível de estresse dessas pessoas, né? Então, a questão do yoga, pensando na respiração, óbvio que depois tem todas as posturas com a respiração, Sim. mas é só a questão de meditar, né? Da questão da meditação. São várias sobre, linhas do yoga, né? Acho que Isso dá aí. pra colocar no canal da Conecta do YouTube yoga, que eu acho que vai aparecer lá na playlist do Algo a Mais. Então, aproveitando, né? Lembrando desse programa, obrigada, Fer, né? Porque, como lembra, que bom que ela E eu lembra acho que foi um dos primeiros ainda, Laura. Aham. Acho que foi uma das A primeiras gente trouxe vezes as que eu crianças vi. com o arroz estragado. Também, lembra? também foram vários momentos. Verdade, foram vários momentos. Então, para quem quiser aproveitar, então, consumir este conteúdo que já está disponível na conectamais.com.br ou na playlist do YouTube Algo a Mais. Então, tem a parte das cestas das terapias. E tem a experiência humana para quem quiser também dar uma olhadinha, uma surfada na vida, na experiência humana de outras pessoas também. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou pedir para quem puder sentar, se não pode fazer em pé também. Pode fazer tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados. A gente vai trazer só a consciência para a respiração. Então parem agora e percebam como estão respirando, sem interferir, apenas observando o ar. Percebe até onde ele chega, sem intencionar que expanda mais ou recolha mais, apenas observando como respira agora. Isso, só observa. Agora eu vou pedir para vocês relaxarem o abdômen e o assoalho pélvico. Eu me Relaxa. explico o que é assoalho pélvico aí pro pessoal. É a que base não da fazia. coluna. Lá embaixo. Sem fazer xixi. Sem soltar xixi, sem soltar pum. Percebe? Solta o abdômen. Agora, interferindo na respiração, inspira e deixa o ar chegar no abdômen. Então, quando tu inspira, o ar chega na barriga e o abdômen vem para fora. Quando tu exala, o abdômen vem para dentro. Inspira, o abdômen para fora. Exala, abdômen para dentro. Mais uma vez. Inspira, abdômen para fora. Exala, abdômen para dentro. Agora nós vamos subir um pouco mais. Inspira, abdômen para fora e expande a caixa torácica também. Solta o ar. Libera a caixa torácica e abdômen. Inspira, abdômen, tórax. Exala, tórax e abdômen. Agora nós vamos subir um pouco mais, vamos para as clavículas. Inspira, abdômen, tórax, clavículas.
exala clavículas, tórax, abdômen. Mais uma vez. Inspira abdômen, tórax, clavículas e segura o ar. E relaxa a musculatura com o ar lá dentro. Agora exala, soltando clavículas, tórax, abdômen. E segura o corpo vazio, sem ar. E relaxado. Respira normalmente. Inala, exala. Eu E fiquei aí? tonta. Nós somos acostumados a sobreviver com ar residual. É. Sim. O que é o ar natural residual? ficar tonta, Sim, é né? muito normal o pessoal ficar, dar uma tontura, a gente diz que dá um barato, né? Parece que tomou um gorozinho. É isso aí mesmo. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele inspira oxigênio e exala gás carbônico. Ao contrário das plantas, né? As plantas inspiram gás carbônico e exalam oxigênio. Por isso esse contato maravilhoso que a gente tem com as plantas, né? Um a serviço do outro. E aí o que acontece? Da gente respirar só aqui em cima, só na clavicular ou um pouquinho mais da torácica, o que acontece? Tudo isso vai ficando o quê? Residual. Todo esse espaço que poderia ampliar e recuar, ele não está sendo usado. Então geram resíduos. Resíduos de quê? De gás carbônico. Eu não estou conseguindo soltar isso. Para que quando eu inspirar, eu consigo abastecer do novo. Então, como que eu vou deixar coisas novas acontecerem na minha vida se nem sequer aquilo que é primordial a mim eu consigo fazer? Que é a respiração. Que é a respiração. Que é algo urgente para sempre. Urgente e para sempre. Então vamos começar renascendo para respiração. Ok. E quando fala renascendo para respiração, né? Talvez alguém que leu aí na chamada falou sobre renascimento. Né? E o renascimento também é uma terapia. Né? Eu também sou renascedora, Laura, tu já teve uma experiência. Fizemos uma experiência com a equipe aqui da Conecta, né? Logo que eu me formei, que eu estava precisando de pessoas para eu treinar, né? O pessoal aqui aceitou serem os meus cobaias aí no Foi renascimento. ótimo. E a terapia do renascimento é uma terapia de respiração. Né? Então nós respiramos renascimento. Claro que não é essa respiração que a Julie trouxe agora. Uma respiração diferente, mas que nos leva, né, a um processo intrauterino, né, a traumas que são, quando a gente fala sobre as fases, né, a psicologia convencional também vai falar da fase de 0 a 2 anos, né, que é a nossa fase oral. Esse 0 é tudo aquilo que veio antes do dia 1. Quando é o nosso dia 1? Nosso dia 1 é o dia que a gente nasceu. Quando a gente inspirou pela primeira vez. Só que tudo aquilo que veio antes do dia 1, que é o 0, imagina, nossa gestação. A gestação da nossa mãe. A gestação do nosso pai, dos nossos avós. Tudo isso tá vivo aqui. E antes, tu comentou, é difícil agradar os gringos, né? Nós vivemos, o nosso povo, né, quem vem da origem italiana ou de muitos imigrantes europeus que vieram para o Brasil, né, eles chegaram aqui, eles precisavam de muito trabalho. Eles vieram em busca de uma vida diferente. A grande maioria deixou esposa, deixou filhos, deixou pai, deixou mãe, deixou irmãos. Então esse nosso povo é um povo exigente porque ele veio buscar uma vida melhor. E essa experiência está viva em cada um dos nossos poros, né? Então esse trabalho, esse sofrimento que o nosso povo veio de deixar sua terra segura e buscar, né, uma terra diferente, uma vida diferente, nos trouxe exigências, porque se eles fossem acomodados, eles tinham ficado lá com a vida que tinham de miséria, né? E aí eles vieram para cá buscar uma vida melhor. E isso tá na nossa DNA, na nossa genética. A gente quer o melhor. Por isso que qualquer coisa não serve. Qualquer coisa não serve. Então, e aí também, quando a gente fala sobre crença limitante, né? Se a gente acredita que a crença é limitante, a gente já disse tudo, né? A gente já disse se limitou. que ela limitou. É uma crença. Eu vou decidir se ela me limita ou não.
né? Porque ela pode ser uma crença fortificante. Porque se eu pensar assim, esse povo que veio e que é difícil de ser agradado e eu achar que isso é ruim, muitas pessoas me falam assim, bah, aqui, tu vê, aqui nessa região é difícil. Deus sempre diz, difícil pra quem? Né? Porque Lá vem a nós... sistêmica. Porque nós pensamos assim, sim, nós somos difíceis de agradar. E se não tivesse sido assim, os nossos bisavós, tataravós não teriam saído da Europa. Eles teriam se acomodado à vida que tinham lá. Então, sim, nosso povo é difícil de agradar. Então, tu te puxa, criatura. Né? E outra coisa, nós aqui, nós temos essa cultura do filho de quem, da família de quem, porque nós precisamos confiar. E quando alguém fala pra gente, olha, tal pessoa é gente boa, muitas vezes a gente vai se apegar no rótulo que tomou e não vai tomar nosso próprio olhar sobre aquilo. Então, sim, isso pode me limitar. Mas como eu vou dizer assim, já que a Laura lá me disse, vou confiar. Sim. Então, nós também temos uma humildade muito grande no nosso coração, né? Que vem de toda essa ancestralidade. É isso aí. Então tu vê, né? A questão de cuidar o que para nós, o que nos limita, que é o que a gente põe o nosso ponto final, né? Hoje põe a vírgula para continuar, né? Então, entendendo um pouquinho de que tudo isso faz com que pequenas coisas do dia a dia possam ser revistas, né? E deixando esse convite para que a gente possa estar renascendo diariamente, realmente, né? Novas atitudes. Julie, meditação auxilia muito em se perceber. Muito. Porque o que acontece? A meditação é um estado de silêncio, né? E aí todo mundo diz, como silêncio? Eu não consigo parar, minha mente não para de ficar me trazendo informações. Porque a nossa mente, ela também é acostumada com isso. Quanto mais a gente praticar a meditação, mais a mente vai se entregando àquele processo, né? Tem muitas pessoas que dizem, que vêm com relatos de... se eu paro para meditar, eu pego no sono. Eu não sei meditar, porque ou eu tô acordada ou eu tô dormindo. Sim, a meditação é um meio desse caminho. Não é um estado totalmente desperto e não é um estado dormindo. Ele é um transe entre esses dois pontos. E é aí o grande mistério, porque é aí que eu me conecto com aquilo que é a essência em mim. Eu deixo por alguns minutos, ou o tempo que tu decidir para tua prática de meditação, tu decide por aquele tempo deixar de se identificar com as coisas externas. Eu passo a me identificar com aquilo que é interno, aquilo que eu posso olhar hoje. Então, muitas vezes, eu tô num impasse na minha vida. Eu não sei se eu faço isso ou faço aquilo, né? E a gente fica procurando resposta fora. Hein, o que tu faria? Como que é? Aí você fica fora pedindo. E quando tu traz a meditação como uma ferramenta para esse auxílio, tu vai perceber que a resposta, ela tá dentro e ela acontece assim. Por quê? Porque tu conseguiu parar, reduzir os hertz cerebrais, porque daí o cérebro vai começar se aquietando, e tu começa a acessar outro ponto do teu corpo, tu começa a acessar os neurônios do coração. Algo que é lá da tua essência, das primeiras células do teu surgimento, lá da mamãe e do papai ainda, né? Então tu entra em outro lugar, em outra frequência. Enquanto tu tá nas frequências cerebrais, tu tá no raciocínio, tu tá no dinamismo, e que também são importantes, porque a gente precisa pro dia a dia isso. Mas esse aquietar, o calar, o sossegar, o parar o corpo físico para escutar o que tá lá dentro, é um estado de introspecção. E extremamente benéfico, né? Para quem participa e pratica, né? Lá no Prana a gente tem turmas. Já há quanto tempo, Fê? 6 anos. E são relatos incríveis. Que muitas vezes eles dão um tempo, né? Eu vou dar um tempo. Aí depois volta e diz, meninas, eu tentei e aqui eu sinto uma falta, e acabam retomando. Porque é o processo de cada um, né? E como cada um percebe a meditação. E existem infinitas formas de meditar. E cada um vai se enquadrar em uma. E vai perceber um pouquinho, né? Porque rezar é falar com Deus. Meditar é ouvi-lo. Né? Onde Ele está? Ele está no meio de nós. Então, quando eu sei que Ele está, sim, entre nós, né? Já gosto sempre de falar que
eu vivo como se tudo fosse um milagre. Então, sim, Deus está no meio de nós, mas também no meio do meu indivíduo, porque eu sou um pedaço de Deus, eu sou um pedaço do universo. Né? Então, conseguir ouvir, e muitas vezes esse barulho externo, o celular, a TV, e que são importantes. Eles têm uma dose, né? Aqui na Terra é assim, veneno e remédio é uma questão de dose. Né? Então, eles são muito importantes. Se não fosse a TV, o eletrônico, o celular, o tablet, a gente não estava aí na casa do pessoal que está assistindo, né? Então, é muito importante. Mas qual é a dose que eu estou usando isso? Né? Então, quando eu uso esses dispositivos externos para fugir daquilo que eu não quero ver, né? E também preciso me respeitar por isso. Porque às vezes eu não estou pronto para ver. Muitas pessoas falam assim, eu já ouvi falar de constelação, de meditação, de ginecologia natural, de astrologia, mas eu tenho medo. Né? E é natural, porque olhar para os nossos mundos, assim como a Ju disse, para o nosso lodo, né, para aquilo que está lá no fundo, precisa de coragem e muitas vezes, e eu digo, tem coisas que eu não tô pronta ainda para olhar, porque se eu tivesse, elas já teriam aparecido. Né? Quando a gente está pronto, o mestre aparece. Então, quando nós estamos prontos, a gente vai se tornando consciente daquela sombra, né? Mas com certeza. E Fer, a gente falou um pouquinho no último programa sobre o sobreviver, o viver, o sobreviver no final do ano, e a gente se depara com diversas situações familiares também, já comentamos aqui, até exemplos familiares, enfim. Mas será que esse ano também não é um convite para que a gente possa renascer nesse final de ano, que é do tipo, fazer diferente? Se todo ano foi feito de tal forma e te incomoda, por que não fazer diferente neste ano? Eu penso que todo dia é dia, de fazer o dia diferente, então... E aliás, o pessoal assiste aí, né, que vai ter o programa na semana que vem a Kelly trazendo os números e o que o céu nos pede para o próximo ano, para quem tiver a crença se sentir confortável em assistir. Tô só por esse programa. Eu também. Ainda bem que a gente vai estar nele, né? A gente vai poder assistir ao vivo e depois curtir. Gravado, hein? Claro, curtir. Da Kelly começa a falar, gente. Eu penso que sim, todo dia é dia de fazer feliz, da gente se fazer feliz, né? A gente terceiriza muito isso. Tem um livro que é O Poder do Agora. É da gente viver este tempo, este momento, né? Onde eu tô. Tô aqui. Aonde, né? Que horas? Agora. Então é desse momento que eu sou responsável em me fazer feliz. Né? Imagina que 95% da população mundial tem uma vida medíocre. E é bem essa palavra, medíocre. Gosto muito de falar, né? O pessoal diz, como que vai a vida? Aí faz vai. É isso aí, né? Agora, aquela vida que tem, Laura, dores, tem sofrimento, tem desafio financeiro, vai ficar com dor de barriga, vai discutir com o marido. A experiência humana, tal qual ela é, como ela se apresenta. Mas fazer disso algo incrível. Né? Ter uma vida extraordinária. 5% da população tem uma vida extraordinária. Por quê? Porque dá trabalho. Sim. Mal sabemos nós o amor e o apego que nós temos com aquilo que a gente não consegue mudar. Tu vê. A gente descansa no normal, no igual. É confortável e seguro. E eu já tô acostumada a dizer que segunda-feira eu vou fazer diferente, que semana que vem eu vou começar tal coisa. Olha, ano que vem nós já nos acostumamos a isso. E a gente descansa nesse lugar. De dizer que num próximo ciclo, num próximo emprego, olha, quando eu tiver uma amiga nova, eu não quero mais fazer assim. Fer, e me parece que o que tu estás falando seria, em diversas situações, fácil. Claro que tem a questão trabalhoso. Do trabalho por trás. Mas te digo que, se o pessoal reclama, poxa, o encontro em família dá muito trabalho, eu prefiro fazer algo mais tranquilo. Ou comprar um ingresso para um hotel onde que lá vai ter a ceia de Natal, eu não preciso colocar minha mão e, mas eu vou estar longe da família, mas vai fazer do jeito que eu quero, vai ser do jeito que eu quero. Então, seria muito mais fácil, então.
claro que se E tem o desprender... entorno, né? Tem Sim. todo o entorno. Sim, Porque muitas vezes, pra eu me agradar, quantos eu vou desagradar? pois é. É E o por isso- quanto eu vou me sentir desagradável por ter agradado ou ter desagradado. Entende que é todo um Cansa. emaranhado? Porque você, ó, eu vou me agradar me dando esse presente de ir num hotel e tal. Uhum. Talvez alguém lá se chateie, mas daí eu vou me chatear porque eu chateei. Então aí também, Que lugar um é processo, esse? Que lugar é né? esse, né? Então que lugar é esse de a gente ter o entendimento Sim, de fazer qualquer coisa que seja por isso que em não é paz, fácil. em paz. Eu achava que poderia ser mais fácil. Não, peraí. Se tu não gosta, só não ir. Beleza, mas daí tem o outro lado. Porque E aí começa a incomodar as adultos passinhas. precisam arcar com as consequências das suas escolhas. Né? Então, se eu quero ter uma postura adulta e vou dizer, não, eu vou fazer aquilo que eu quero porque eu tô livre, eu libertei minha mãe de mim, libertei minha irmã de mim, né? Eu vou fazer aquilo que eu quero porque isso é que o meu coração sente paz. E como uma adulta, eu vou arcar com o beicinho que vai rolar. Porque eu vou ter que arcar. Uhum. Sim. Ou eu vou ficar comigo mesma me chicoteando. Eu fiquei lá porque minha mãe falou, porque a minha irmã não sei o quê. Não, e agora eu tô aqui e lá não sei o que e não sei o que. Qual é o ponto de paz possível pra hoje? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Pra hoje, né? Qual é o ponto de paz possível pra hoje? Porque vai ser talvez uma paz mediana pra mim e pros envolvidos. Uhum. Talvez não vai ser nem só céu e nem só terra. Vai ser um meio termo. Uhum. Né? Porque se a gente pensa que ano que vem a gente vai fazer, que esse ano a gente vai, mas e hoje? Porque não pensa que vai ser assim, ó. A gente leva 9 meses pra nascer, Uhum. 2 anos pra caminhar, 1 ano e meio pra falar. Nosso intestino leva 2 anos pra entender. Isso que a gente come hoje como adulto, quantos anos a gente precisou acostumar o nosso corpo a essa comida? Uhum. Então, como que a gente vai? Bom, agora é dia 31, vou pular 7 ondinhas. Botei a roupa íntima de tal cor. Botei não sei o que, porque daí amanhã eu vou dormir e vou acordar. Aqui na Terra não é assim. Se eu cortei meu cabelo curto, eu não vou acordar amanhã com ele comprido. Ele vai ter um tempo para chegar no outro comprimento. Então, entender que aqui na Terra o tempo do relógio ele tem um funcionamento, o tempo da matéria tem um funcionamento diferente do meu funcionamento interno. Mas que eu vou precisar ir construindo. Uhum. Gosto de pensar que tem um passo para hoje. E sempre há tempo, né, Fer? Se a gente tá ainda aqui na Terra, dá tempo. Né? Se a gente ainda tá aqui na matéria, porque ainda dá tempo. Que daí tu pensa, poxa, isso aqui me incomodou, mas já, né, já faz uma vida inteira, eu já tenho tantos anos, já não, né? Tô cagando e andando pro que tá acontecendo. Já desistiu ok, de mudar. né? Então, tem isso, que tem que se E permitir. estar precisa- nesse lugar também é um lugar que tá tudo bem. E às vezes a gente precisa desse lugar para descansar. Claro que sim. Uhum. Porque eu me percebo, eu me sinto uma buscadora. Sabe, eu me sinto uma pessoa que busca, que quer diferente, que quer entender, sou questionadora, sou curiosa, muitas vezes sou metida. Ai, mas tem momentos que eu digo assim, ai, eu não quero falar com ninguém, quero dormir, eu não vou nem ler, quero só ficar quieta. Uhum. Porque eu preciso descansar. Imagina a gente ser sempre do mesmo jeito. E pra isso eu te indico o chá Serenidade. Pronto. Que me disseram que limpa ali todos os pensamentos, assim, tu vai dormir Eu mais tava livre. lendo as ervinhas daqui, que Uhum. tem ali. Amei. E é isso que eu Pois quero é. dizer, horas tu precisa de um chá, de uma ajuda de paz. Horas tu precisa de uma energia. Estimulante, Sim. exatamente. Então a gente também entendendo o que eu posso agora. Uhum. Com certeza. Porque a mudança, aquilo que eu percebo na minha experiência, ela não precisa ser radical. Algumas precisam. Uhum. Algumas precisam dizer, dar um soco na mesa e dizer, qua comando mi, adesso basta. Sim. Né? E outras, eu sei que eu quero chegar lá, Uhum. mas agora eu posso dar só esse passo. Ai, pois Né? pois é. Por isso que quando a gente se conhece, eu vou entendendo o meu próprio limite. Pois é. Isso é, ouvindo a Fer, né, a gente vai, acredito que cada um, eu, Julie, você que tá em casa, também para e começa a pensar em diversas situações e por que não fazer algo diferente? Uma fazer autoanálise.
E pode ser que no início até doa para alguém, mas uma conversa sempre é válida, explicar o que tu sente também, porque colocar pra fora, porque talvez a pessoa ela tenha uma visão do que tu sente. Não, eu quero fazer algo diferente por mim. Aí a outra pessoa diz, peraí, mas foi a vida inteira que a gente fez assim. Sim. E olha só, pra renascer, né, o que a gente pensa? Renascer, né? Então é nascer de novo. Pra nascer, tem muita dor. Pensa aqui, quem é mãe, ou quem compartilhou de um parto, ou todos nós aqui nascemos. Tem muita dor. Tem sangue, tem corte, tem dores do parto. Então, pra gente renascer, vai precisar da dor. Sofrimento é outra coisa. Porque eu posso estar sentindo uma dor, não me apegar a ela, dou um lugar pra essa dor e decidir o que eu vou fazer com ela. Toda a mudança, toda a morte e renascimento, ela vai trazer dor. Porque é assim aqui na Terra. Quem é mãe, quem gestou? Quanta coisa no corpo, gurias, de vocês na gestação aconteceu? Quanta dor aconteceu? E para que o filho tivesse ali? Seja de um parto, seja para amamentar, o contexto todo. Quanta dor tem. E muitas vezes nós não estamos dispostos a passar pela dor que a transformação pede. Alguém já pediu, né? A Julie deu o exemplo da ruga, da lagarta aí, né? Alguém já perguntou quanta dor ela tem para virar borboleta? Porque ela entra num casulinho, ela cria o casulinho, né? Não entra no casulinho. E depois começa a nascer asa. E como ela faz para se libertar? Quanta força ela faz Pra para romper. romper? Então essa metamorfose que nós vivemos, curias, pensa aqui, pra gente aprender a caminhar, quantas vezes a gente caiu? Quanto joelho a gente ralou? Né? Quem tem os bebezinhos que tu vai observando, é 2 e 3 e dá um choro. Porque caiu, porque bateu, porque perdeu a medida, porque a gente vai aprendendo a medida. Então todas as fases, elas vão trazer os desafios da matéria. E muitas vezes a gente não tá disposto a passar por essa dor. Muitas vezes. E tá tudo bem. Tem uma frase do Freud. Eu não vou ter certeza se é do Freud, mas ela fala assim: quando a dor for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Né? Sim, porque muitas vezes a gente diz, tem que chegar no fundo do poço pra mudar, né? Chegar lá no lodo pra mudar, né? E é isso, muitas vezes é necessário. E a gente só muda porque chegou lá. Sim, É senão como não um botão eject. Não, é porque te ejetar ou te resetar de vez, né? Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Porque eu tava mesmo pensando antes, né? Um botão reset que facilitaria uma vida, mas é que nem o clique que tu comentaste, o filme Clique, né? Que vai passando vai pra avançando a vida e na realidade tu não vive e depois tu quer voltar e não tem mais vida. Né? Então talvez a gente passou uma vida inteira tentando pular as etapas, as coisas para não viver aquilo e quando percebeu, né, tarde demais. Então tentar fazer escolhas certas para que a gente possa viver os nossos momentos cada vez mais tranquilos. Se dessa vez não dá pra mudar completamente, muda um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, e aí quando vê, renasce para aquilo e pronto. E aí faz algo diferente, né? Pessoal, gostaria de lembrá-los de mais alguns patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Lojas Regla, viva novos caminhos. E lembrando que tem produtos para toda a família na Lojas Regla. E também início de pagamento, 60 dias e até 10 vezes. Então, para você que está precisando renascer o guarda-roupa, renovar ele, enfim, passa na Lojas Regla e garanta seu look de final de ano, ou enfim, tudo que é necessário para a família. Quem tem família aí, filho, sabe que toda época é uma troca de roupas e tamanhos, né? Então aproveita esses 60 dias para iniciar a pagar em 10 vezes, então está ótimo. Ao restaurante e cantina Mascaron em Vila Flores, próximo à Nova Prata, aqui na Serra Gaúcha, você encontra esse local fantástico, tanto a boutique de vinhos e cervejas especiais, quanto o restaurante Mascaron, que sempre serve pratos
para lá de especiais para o teu dia a dia ou mesmo para as comemorações, quando você aproveitar um final de semana, um encontro especial. Laura, eu vou contar. Sim. Lá no Mascaron Aham. tem sagu quente. Ah, sagu quente. Tem Oh, aquele, eu não sei como chama, né? Que mantém lá o sagu quentinho. o richô. É um richô? Meu Deus, tá aí o sagu tá sempre quentinho lá no Bah, Mascaron. é uma maravilha. Soltinho, né? Não, realmente, a experiência de estar no restaurante Mascaron, só a experiência, É. né? O lugar em si já Atendimento. conta muita história. O atendimento, bem familiar. Uhum. Né? O pessoal lá é 100%. E sim, tem o sagu quentinho aí te esperando. Muito bom. A Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. E somos especialistas em você. Então, sempre responsável pela coloração do meu cabelo. Então, Casa Gamba, minha unha também. Para quem quiser ter esse momento especial, dá uma passadinha lá. Café e Tabacaria Estoril. Você encontra cafés especiais, lanches, variedade em tabacaria, decoração e opções diferenciadas para presentear neste Natal. Então sempre é dia também dar uma passadinha, tomar um bom café, aproveitar. Supermercados Porta, sua satisfação é o que importa, e o Supermercados Porta está com cestas especiais para esse final de ano. Então você que tem uma empresa e precisa dessas cestas assim para a equipe, tudo mais, dá uma ligadinha lá, eles têm várias opções. Então pede que eles providenciam para te passar fotos e tudo mais, e bem tranquilo. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Então Pedras Andretta, tudo mármores, granitos, gente, acabamentos finíssimos, lindos, qualidade nos cortes. Conheço um pessoal que faz móveis que diz assim, eu só faço se for com eles, porque o corte na pedra ou a emenda é fantástico, tem coisas que tu nem percebe. Então, né, para quem quer uma satisfação no seu lar, né, Pedras A Andrettas. turma é caprichosa lá. É bem caprichosa, bem caprichosa. Gurias, estamos chegando ao final desse programa e eu adorei, né? A gente fala muito detalhe, muita coisinha que vale a pena, desde coisas maiores, o que dói, quando a gente acaba mexendo, vamos mudando aos poucos, não precisa ser de hoje para amanhã, mas vamos tentar renascer para as coisas que nos machucam, né? Então fazer algo que possa ser melhor para nós, né, Julie? Sim, sim. E o que é possível hoje? Uhum. O que é possível agora? Agora é possível parar, respirar um pouco, perceber o que está acontecendo comigo. Ah, me dei conta que dá para ser assim diferente. E às vezes, Laura, a gente vai mudar um comportamento meio que não automático. A gente vai fazer um esforço para fazer aquele movimento diferente. E às vezes a gente vai retroceder. E vai pensar, ai, não, eu tinha conseguido. Fui até ali, agora eu tive que voltar. Então, que perceba isso e leva isso para um lugar amoroso. Porque às vezes isso se transforma numa imensa decepção que faz com que a gente se recolha de novo. E deixa aquela água parar e virar aquele lodo preso lá embaixo de novo. Né? Então, percebe isso amorosamente e diz, tá, hoje foi possível assim. Talvez amanhã eu consiga fazer diferente. Então, trazer esse lugar de amor com a gente mesmo, com as nossas atitudes. Às vezes eu vou dar uma mancada e às vezes não. A condição humana, ela é assim. Quando a gente acerta, também faz super bem, né? O ego fica, ó, bah, paf. consegui. Mas levar com leveza isso tudo, sabe? A gente só tem essa vida aqui. E vamos viver ela bem. Verdade. Esse conceito de vida que nós temos aqui, né? Essa experiência humana que nós temos aqui, como ela é desafiadora, Fer. Desafiador. E lembrando, né? A única alma que a gente salva é a nossa. A gente não vai salvar a alma de mais ninguém. Né? Seja independente de quem, filho, cliente, paciente, o que for, né? A gente não salva a alma de ninguém a não ser a nossa. É a única alma que a gente pode salvar. Então, que a gente possa deixar a nossa experiência aqui cada dia melhor. Um pouquinho, devagarinho, no seu tempo, organizando a qualidade de vida, né? A gente só melhora pra gente mesmo. Mas com certeza, muito bem. Meninas, muito obrigada pelo programa de hoje, por esse papo, porque eu sempre falo, aqui quando vocês vêm, eu me sinto...
Tá, então vamos conversar sobre o que hoje, né? Então, para que, né, deixar aqui eu sempre fico muito feliz em recebê-las. Tanto por isso que voltamos com algo a mais, a gente não deixou de ter o Dia das Terapias. Então, delícia. muito obrigada. Muito Nós também obrigada amamos estar aqui. ao Prana Energia Vital, que tem diversas terapias esperando por você. Então, precisando, chama as meninas, Instagram, né, Prana Energia Vital, ou as meninas, o Juliana _ Prana e Fernanda Prana. Isso. E o Kelly? E a Kelly é Kelly GS. É. Isso aí. Então, precisando, chama as meninas que tem muita terapia te esperando. Um abraço e até o nosso próximo encontro.